O som tá bom aí atrás? Tá ótimo. Se a minha maneira de gesticular fizer eu tirar o microfone da posição ideal aqui, chame a minha atenção, tá? Então, que a paz emanada de Cristo e que o bem emanado de Maria estejam sempre em nossos corações. Que todo dia nós tenhamos a nítida percepção da ação de Deus em nossas vidas. Né? Pessoal, vou começar já com pergunta hoje. Com pergunta. Primeiro, alguém vindo pela primeira vez aqui? Primeira vez? Tomara que seja a primeira de muitas, tá? É a primeira vez também em estudo de uma casa espírita qualquer? Ou não? Bom, a pergunta é a seguinte: quando a gente vê essa citação, lê ou ouve alguém falar Evangelho vivo, qual a primeira coisa que a gente pensa? Qual a primeira memória que vem? Qual a primeira figura que nos aparece na mente? Jesus, né? Eu fiz essa pergunta muitas vezes nos últimos 10 dias, pensando em essa noite. E, invariavelmente, se pensa em Jesus. Surgem outras ideias também. Surgem outras ideias. Algumas vezes as pessoas pensam no próprio Evangelho. Algumas vezes as pessoas pensam em nós vivenciarmos o Evangelho, mas ganha disparado a ideia de Jesus. É natural que seja assim, porque o que nós vemos no Evangelho, na descrição do Evangelho, é a descrição de memória daqueles homens e mulheres que acompanhavam Jesus enquanto ele dava exemplo do que fazer, né? Então eles escreveram aquilo diante das experiências que passaram ao lado de Jesus, que é natural que ao citar Evangelho vivo que vem à nossa mente Jesus. Só que eu vou fazer uma proposta diferente essa noite, diferente, que é ter uma visão do Evangelho mais a moda espírita, uma vez que nós estamos numa casa espírita. E que visão é essa? É mais participativa, é mais de chamar para si a responsabilidade, é mais de se fazer dono da sua experiência e aprender com o ensinamento de Jesus, uma vez que é nosso guia e modelo. Muito mais do que uma criatura a ser idolatrada, um modelo a ser seguido, não é isso? Assim que nós enxergamos Jesus. Então nós vamos mais nessa linha no estudo, ok? Para começar, eu vou pedir um esforço grande de imaginação de vocês para nós fazermos uma experiência aqui juntos. Nós vamos imaginar que esse ambiente em que nós estamos, aqui no Jefferson, é um salão de uma grande nave intergaláctica. Nós estamos aqui acomodados para fazer uma pequena viagem nessa nossa nave. Tem um instrutor nos acompanhando e ele está propondo essa viagem porque ele acredita que se nós formos até lá ver, vai marcar mais na nossa mente do que simplesmente apresentar uma ideia. Então é por isso. Então nós vamos decolar aqui de Ouro Branco rumo a um planeta específico. Não precisa apertar o cinto, porque nesse ambiente da nossa nave tem um dispositivo que anula a ação da gravidade, então vão todos confortavelmente sentadinhos aí nas suas cadeiras, tá bom? Então decolamos, saímos da atmosfera terrestre e começamos a fazer uma viagem muito rápida para uma distância muito grande e vamos admirando nas janelas as estrelas passando, as nebulosas, aquelas imagens bonitas que a gente vê por aí, né? Até que vamos nos aproximando de um planeta e o instrutor começa a explicar. Nós não vamos aproximar demais porque não queremos ser vistos. Mas nós vamos chegar a uma distância tal que nós possamos ver o contorno dos continentes, os oceanos e como que esse planeta é. Para a gente trocar uma ideia aqui sobre algo desse planeta. E assim é feito. A nossa nave se aproxima, para uma distância, a gente consegue admirar o planeta, as suas cores e suas formas, e o instrutor começa a explicar que aquele planeta é um planeta que está num nível de provas e expiações. Ó, identificamos, né? E ali, ele propõe assim, que vai nos dar exemplos e informações de aspecto material,
dessa população que vive ali. Por quê? Por se tratar de uma população que está no mundo de provas e expiações, natural que sejam mais materialista ainda. E esse conteúdo de informação materialista vai nos ajudar no raciocínio que nós vamos construir na volta, que é uma análise que nós vamos fazer em conjunto. Combinado? Tá. Então, primeira informação. O planeta tem uma população que se encontra no nível de provas e expiações. A análise que ele vai fazer material é de mercado. Mercado. Mercados globais. Por exemplo, tudo que se compra e vende com relação a vestuário, a gente pode falar que é um mercado de vestuário global, não é isso? Tudo que se compra e vende de equipamento eletrônico é o mercado global de equipamentos eletrônicos. Ok? Só para igualar a ideia. Então ele nos explica que nesse planeta o maior mercado que existe, ou seja, aquilo em que se circula mais dinheiro, compra e venda, é arma. Arma. Um planeta de provas e expiações, a gente nem assusta muito, infelizmente. Mas é onde se movimenta mais dinheiro. Maior mercado daquele planeta. Segundo maior mercado daquele planeta, consumo de drogas. Onde mais se compra e vende coisas naquele planeta. É o segundo maior mercado. E o terceiro maior mercado, entretenimento, diversão. A população, os países, as nações gastam, em terceiro lugar, com diversão e entretenimento. Ok? Então vamos gravar, porque vai ser fonte do nosso raciocínio depois. Maior mercado lá, segundo maior mercado drogas e terceiro maior mercado entretenimento ou diversão. Boa ideia? Corta nosso filmezinho de ficção e estamos de volta no Jeffrey ou Branco. Ok? Agora nós vamos fazer em grupo uma análise disso que foi apresentado para a gente. Vamos tentar ser objetivos. Não vamos juntar essas informações e ficar imaginando coisas, não. Pressupondo. Vamos tentar ser objetivos. Tá? Então, primeira suposição, primeira ideia que a gente pode construir. E vocês concordem ou não. Se ela está sendo muito na base do achômetro, digamos assim, ou se ela é concreta, como eu falei. Tá? Pode-se dizer que naquele planeta de provas e expiações, por conta das informações que ele passou, a maior parte da população gasta o seu dinheiro com armas, drogas e diversão? Pode-se dizer isso com convicção? É suposição. Porque, sim, o que foi dito é que os maiores mercados são esses, mas não necessariamente a maior parte da população. Até porque é natural que num lugar, num planeta materialista, a renda esteja concentrada na mão de poucas pessoas. Não é assim? Num planeta materialista. Não é isso que a gente vive aqui? Né? Então, é uma suposição, mas uma afirmação, não. Agora, vamos pensar numa outra ideia. Pode-se afirmar categoricamente que os maiores recursos gerados pelas economias desses povos são empregados nesses três mercados, de arma, droga e diversão? Aí sim, porque é exatamente o que foi dito. Né? Então isso é certeza. Ok? Vou juntar a essas informações uma outra que vocês já devem ter imaginado, e se não imaginaram vai chocar um pouco, mas é que esse planeta, na verdade, com esses dados, é o planeta em que nós estamos, é o planeta Terra. Os recursos gerados pelas nações são empregados nessa ordem de mercado que eu acabei de falar. O maior mercado na Terra é de armas. Para quê? Para matar, né, gente? Para que serve a arma? Né? Infelizmente. O segundo maior mercado na Terra é de provas. Para quê? Para morrer. Né? Porque no fim das contas é o que gera. E o terceiro maior mercado é de entretenimento, de diversão. É chocante, né? Não é muito chocante? Agora, nós mesmos entendemos na nossa conversa
que isso não quer dizer que nós, população, porque aqui nós temos uma pequena amostra da população da Terra, não temos? Eu tenho certeza absoluta que, se não todos, pelo menos a maioria, nunca teve, ou se já teve, não vai mais investir em arma. Não é? Eu tenho certeza que a maioria ou nunca consumiu, ou se já consumiu, já não consome mais droga. E eu tenho certeza que a maioria que não gasta a maior parte do seu dinheiro com diversão, com entretenimento. A gente gasta com outras coisas. Não é isso? Então, o que eu estou querendo trazer de ideia para nós? É que o nosso mundo, vamos chamar isso de constatação, né? Que o mundo em que nós estamos, ele é dominado ainda por um sistema que está implantado aqui, um sistema humano materialista. Dá para ter dúvida com relação a isso? Ainda mais lembrando dessa informação que a gente acabou de lembrar junto. Tem alguém que ficou surpreso e não sabia que era esses os mercados? Não é uma coisa muito divulgada, não, né? Mas é absurdo, não é? A gente investe mais em arma do que em educação, do que em cultura. Olha só. Né? Em alimento. É assustador, né? Então, essas coisas não são para deixar ninguém assustado, são para a gente ter uma constatação bastante forte que ainda hoje o que está implantado na Terra é um sistema materialista, purinho, né? E como tal, como todo sistema materialista, ele tem a necessidade de usar os recursos que ele gera na manutenção de si mesmo. Por isso as armas. Porque qual que é o jogo que se estabelece entre as nações? Não é um jogo de poder? O texto, que não, nada combinado, o texto acabou de ser lido, está falando disso. Né? A imposição pelo poder, pela força, isso nas formas religiosas, na política, na imposição de uma nação sobre a outra. Nós, infelizmente, estamos vendo isso acontecer de uma forma que a gente acreditava que nem ia acontecer mais, né? Com essas guerras absurdas que a gente está assistindo. Bom, um dos usos que esse sistema materialista faz do recurso é para se sustentar. Por isso, armas. Outro uso que ele faz é assim, das pessoas. As pessoas são utilizadas como recurso para a produção, não é assim? Se a gente olhar, por exemplo, a gente falou de educação, as escolas não têm mais quase nenhuma preocupação em formar seres humanos melhores, mais sábios. É formar pessoas para entrar numa fila de uma formação profissional. Ficou técnico só a escola, né? Não é como a gente via na antiguidade, grandes escolas de filosofia, de preparar o ser humano para ser uma pessoa melhor. Não. A ideia é ser bom engenheiro, ser bom isso, ser bom aquilo, por aí vai, não é? Bom, o que isso faz com o ser humano? O que esse sistema materialista de consumo faz com o ser humano? Consome. As pessoas adoecem mais, as pessoas estão insatisfeitas, e aí, com essa dor de vazio que é gerada, elas caem num outro engano, que é acreditar que a droga vai ser capaz de amenizar aquela dor como se fosse uma anestesia. Caem nesse engano. Por isso que é o segundo mercado, porque uma boa parcela da comunidade do mundo está acreditando que através da droga vai conseguir anestesiar essa dor que o próprio mecanismo, o próprio sistema está gerando. Uma parte consome, uma parte vende. Por isso o segundo não é o mercado. E o terceiro, o entretenimento tem dupla função. Primeiro, manter todo mundo anestesiado, distraído disso que a gente está falando aqui, porque a maioria não pensa nisso. A maioria está distraída, né? E o segundo propósito, vender para sustentar o próprio sistema. Porque a lógica não é sempre assim. Notícia ou filme, sempre com os mesmos conteúdos, baixos, não edificantes. No intervalo de um e do outro tem o quê? O produto que vai nos deixar felizes, né? A propaganda, se eu comprar aquilo, eu estarei finalmente feliz. E vai manter o sistema. Gente, eu não estou querendo deixar ninguém depressivo. É só para a gente ter a primeira ideia do que está proposto no
aceita quem quer. O problema é que a maioria, ou se não todos nós, em alguma medida, a gente acaba comprando essa proposta, não é? Porque nós estamos encarnados, aí vem esse impulso desde a infância, a gente entra no ritmo meio despercebido, entra no atendimento das demandas e quando percebeu, quando se dá conta, a gente começa a achar que nós mesmos somos o conjunto de respostas que nós demos à demanda do mundo. Só que nós não somos. Quando a gente nasce, vem a primeira demanda, lembra? Do mundo para nós. Pai e mãe são obrigados, por uma demanda do mundo, a nos dar um nome, um registro civil. Se eu chamasse Fernando ao invés de Demi, não seria outra pessoa? Não. Minha essência é a mesma. Ia ter uma legenda diferente aqui embaixo da minha foto só. Né? Aí, se eu tivesse outra profissão, seria outra pessoa? Se eu me vestisse de outra forma, seria outra pessoa? Tudo com o que nós vamos nos identificando, o corpo e tudo mais, são respostas para o mundo material. Mas nós não somos isso. O nosso risco é quando a gente começa a se identificar com essas coisas, acreditar que nós somos essas coisas, essas respostas para o mundo. Não é isso? Tá. Eu, pela carinha de vocês, eu já consegui o que eu queria, que era dar uma lembrada no que está acontecendo em volta, na proposta do mundo, para agora a gente fazer o que é que nós viemos fazer aqui, que é comparar com a proposta do Evangelho, que é extremamente oposta a isso. Está no extremo oposto disso, que é nós fazemos aquilo que Jesus disse que fez, venceu o mundo. Não foi assim que ele falou? Estejam tranquilos, eu venci o mundo, não é? A frase não foi essa? E ele quis nos mostrar que nós podemos fazer isso também, e quanto mais nós fizermos isso, melhor viveremos. Não é essa a ideia? A proposta do Evangelho não é que a gente esteja no mundo sem experimentar as coisas do mundo. Tudo bem, não tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, capítulo 6, onde fala do sede perfeitos. É o 6 mesmo? Não lembro. Mas enfim, o que importa é que lá no sede perfeitos tem uma partezinha que está falando do homem no mundo, do ser humano no mundo, de nós no mundo. Ou seja, é para a gente viver nessa época. É para a gente ter rede social, usar celular, usar tecnologia, se vestir como na nossa época. Não tem necessidade da gente querer se vestir como se vestia lá na época de Jesus para poder viver o que Jesus nos ensinou. Isso não faz sentido. Não tem necessidade. Não é para ignorar a ciência, não é para nada disso. Só que não precisamos nos transformarmos em pessoas dominadas pela demanda do mundo. Muito pelo contrário, a proposta do Evangelho é que a gente seja quem nós somos em essência. Né? O reino de Deus está em nós. Não é isso? Não é essa a proposta do Evangelho? Tá. Como que essa proposta está estabelecida? Em cima de quais preceitos? 2 preceitos elementares fundamentais: autoconhecimento e autopromoção. Se conhecer bem, para não se confundir com as coisas que o mundo impõe, se posicionar de maneira firme na sua personalidade, na sua individualidade, nas suas decisões, nos seus valores, e buscar melhorar. Não é isso? O Evangelho não resume nessas duas etapas? Não é assim? Eu adoro lembrar, vocês já devem ter ouvido isso, vão enjoar de ouvir, porque eu adoro repetir quando se trata dessa firmeza de personalidade com seus princípios, com seus propósitos de progresso. Lembram-se quando Jesus pela primeira vez chamou Simão de Pedro? Jesus tinha perguntado: e para vós, quem eu sou? Lembra? E Pedro fala: tu és o Messias, termo da época, né? E Jesus, satisfeito com a resposta, fala: tu és Pedro, sobre o seu ombro construirei a minha fé. Lembra-se? Que elogio, né? Imagina Jesus falar uma coisa dessa. Uma maravilha de elogio, né? Mas em momentos seguintes, como se fosse num filme, algumas cenas depois, Jesus está explicando para Pedro o que vai acontecer quando ele for para Jerusalém, né? Como é que vai ser o desenrolar. E Pedro fala: poxa, mestre,
Já que sabe que vai ser assim, então não vai. Qual que é a resposta de Jesus para Pedro? Numa frase típica da época, bem marcante. Passa para trás, Satanás. É o termo que se usava. Olha só, é aquele mesmo. É o mesmo amigo que ganhou o elogio. O mesmo amigo. Aí agora passa para trás, Satanás. O que Jesus está dizendo nesses termos da época? O meu propósito vai se cumprir. Da minha caminhada eu não serei retirado. Se você aqui como amigo vem me tirar disso, não é? Lógico que a gente não precisa falar assim com os amigos, né, gente? Claro que não. De forma alguma. Mas eu estou dizendo é da firmeza de propósito com o Evangelho. A nossa firmeza de propósito com o Evangelho é em nos conhecermos e nos promovermos. Porque é para isso. É só para isso que a gente está aqui. Não tem outra razão de ser. O resto é distração. Uma vez perguntaram para o Emmanuel, assim, que já era comum, já era conhecido, que o propósito da vida é o progresso. Isso não era segredo. Mas quais que eram os objetivos da gente encarnar? E o Emmanuel, através do Chico, responde que não eram objetivos, era um objetivo só, fazer o bem. É só esse o objetivo, não tem outro. O resto é distração. Olha o quanto que a gente está distraído. Porque a gente faz muito mais todo o resto do que isso. Não é? Bom, então vamos avançar. Está dando ideia até aqui, gente? Acho que vocês estão sob o efeito do susto ainda, né? Todo mundo quietinho. Tá. Nós somos espíritas. Não é isso? Nós nos reconhecemos espíritas. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que nós nos consideramos em privilégio com relação às outras formas de crença. Eu não posso falar por todos, mas eu tenho profunda admiração por cada uma delas. E eu convivi com pessoas de várias formas de crença e eu aprendi com todos eles coisas que a doutrina espírita não oferece. Cada um tem uma forma de entender, uma forma de abordar o conhecimento que Jesus trouxe, ou outros missionários, que nos ajudam a entender a nossa relação com Deus de um jeito que uma sozinha não faz. Então é bom, faz bem a gente reconhecer que a doutrina espírita é a nossa forma de compreender, que a gente se sente mais confortável, que para a gente faz sentido, mas não é melhor do que nenhuma outra forma de crença. Não convém a gente acreditar nisso. Não faz bem, porque é daí que nasce o preconceito, daí que nasce a intolerância e daí essas bagunças que a gente vê pelo mundo aí afora. Porque ninguém nasce odiando ninguém, né? O ódio é construído a partir de coisas pequenininhas, da periferia. Se a gente olhar a essência, estava conversando com uma amiga ontem, ela falou assim, que ela tem recebido recados constantes. Ela frequenta a doutrina espírita, ela frequenta a igreja católica, frequenta o templo evangélico. Ela vai nos 3 lugares. E ela recebeu 3 recados iguais nos 3 lugares. Que é, você precisa buscar mais a espiritualidade. Dito de forma diferente. Mas foi o mesmo recado. Um chegou e falou, Deus mandou te falar. O outro falou, o Espírito Santo mandou um recado para você. E na casa espírita você sabe como que é o recado. Né? Assim. Então, não há que se diferenciar. O que eu estou falando aqui do papel dos espíritas é porque nós estamos num movimento, não estamos? Nós não estamos inseridos num movimento que é o movimento espírita. A doutrina espírita, ela é uma maravilha, não é? Nós espíritas, aí já não é essa bola toda, não é? E se é assim, porque somos humanos, o movimento espírita também vai ter dificuldades, não vai? Não é natural que tenha? Aqui estávamos eu e Inês sentadinhos aqui falando de dificuldades, desafios do movimento espírita, e que é comum a todas as casas, igualzinho, sem tirar nem pouco. Qual que é o papel de nós que estamos no movimento espírita nessa questão que diz respeito ao Evangelho? Qual que é o nosso papel? O que vocês acham? Quero ouvir vocês, estão muito quietos. Quem tem uma ideia para compartilhar sobre o papel do espírita nesse desafio desse mundo que a gente vive? Eu sempre, toda a vida. Qual o
Entendi. Pode dizer toda a vida no sentido assim, tive o privilégio de ter nascido numa família espírita, né? E sempre se fala muito de vivenciar o evangelho, mas assim, trazer tudo aquilo que a gente aprende no estudo, vivenciar, né? Essa é a dificuldade. E buscar seu exemplo. Você não precisa dizer sou espírita. Às vezes a maneira que você fala, como você se comporta, a sua postura. Eu acho que é nesse papel, assim, a sua contribuição na melhora do mundo. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando de casa consegue ouvir, então eu vou repetir, tá? O que ela argumentou é que o nosso papel do espírita é vivenciar esses aprendizados para se tornar exemplo prático na convivência com as pessoas, ao invés de preocupar em fazer grandes discursos, definir grandes regras para os outros, preocupar mais em demonstrar isso em atitude, a transformação que cada um teve, né, para servir de motivação para os demais. É um papel importante, realmente, sem dúvida. O que mais? Ou seja, ser a vontade livre. Vocês estão dando spoiler. Mas é isso mesmo, não tem problema não. É onde a gente vai concluir. É isso mesmo, é ser o Evangelho vivo. Como eu falei lá no início, que a proposta hoje é ser mais a visão espírita, que é chamar a responsabilidade, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Vamos avançar um pouquinho mais, o tempo lá corre. Quais que são os desafios para fazer isso, que vocês mencionaram? De chamar isso para o movimento, chamar isso para nós mesmos. Quais são os grandes desafios? E é bom a gente falar em desafio para não falar problema. Porque quando a gente fala problema, é reclamação. Né? Quando a gente fala desafio, pressupõe que nós estamos motivados a avançar. É desafio, vamos enfrentar e vamos vencer. Né? Primeiro grande desafio, são 3. Primeiro grande, nós não somos criaturas perfeitas. Nós não estamos em condição já de fazer tudo uma maravilha. Né? E tem uma dificuldade enfrentada por nós também, que é assim, esperar estar pronto para fazer algo. Esperar se sentir preparado para fazer algo. Eu me uso como exemplo sempre, que um amigo nosso que desencarnou durante a pandemia, o Gilmar, lá nos Samaritanos, ele ficava me provocando, falando sobre os estudos e sobre dialogar na reunião mediúnica, e eu corria léguas disso. Corria léguas. Medo por conta de vaidade. Como eu me conheço bem, eu evitava por causa disso. E ele falava assim, eu falava com ele, Gilmar, eu não tenho intuição, como é que eu vou fazer a dialogação, né? Aí ele falou, você é psicanalista. A hora que o desencarnado manifestar, você faz terapia com ele. Igual você faz com o encarnado. Eu falei, mesmo, verdade, isso aí eu sou capaz de fazer. Né? E fui, na cara e na coragem, assim. Não foi muito na cara e na coragem, não, foi no empurrão mesmo. Não estava tendo muita coragem, não. Então, assim, agora, alguns anos depois, eu vejo que eu perdi tempo. Eu já podia ter ido há algum tempo. O exemplo maior que tem disso é de Jesus na relação com os discípulos, né? Ele podia ter vindo encarnar com 50, 100 espíritos puros junto, podia? Para seus discípulos? Não, mas ele escolheu quem? Pessoas comuns. Ele transformou aquelas pessoas comuns em discípulos. E nós podemos também. O desafio está colocado para todos nós. Está colocado. Fica parecendo ousadia, mas o desafio está colocado. Jesus chamou todos nós, ou não? Eu estou sendo exagerado? É isso, não é? A gente fica, às vezes, não querendo enxergar objetivamente, mas o chamado está feito. Segundo desafio é o próprio movimento espírita numa coisa, que aí é opinião minha, tá, gente? Eu evito de trazer opinião minha, trago a doutrina, mas nesse caso, como se trata do movimento no qual eu estou inserido, eu me dei essa permissão. Não parece, mas assim, é uma permissão para colocar a opinião para a gente questionar juntos, tá? Não está parecendo, de um tempo para cá, que no meio do movimento espírita se perdeu muito a força da fé raciocinada? O que vocês acham? Sabe o que eu tenho visto muito? Pessoas que conhecem de cor as questões do Livro dos Espíritos, por exemplo. Sabe? Se falar assunto tal,
questão tal. Isso é fé raciocinada? Informação é fé raciocinada? Não é. Informação não é fé raciocinada. Falar como eu estou falando aqui é fé raciocinada? Também não. Eu estudei para apresentar. Isso não é fé raciocinada. Se a gente pegar um bom papagaio e treiná-lo na questão número 1 do Livro dos Espíritos, perguntar para ele que é Deus, ele responde. Depois de algum tempo, não responde. E tem um amigo meu, inclusive, que fala que eu e os demais palestrantes somos bons papagaios, porque a gente sabe falar, mas não sabe fazer. Então, o que eu estou chamando de fé raciocinada? Nós pegarmos os exemplos que Kardec deu, porque ele era um homem da época dele, não é? Aquele personagem que esse espírito deu vida, Kardec, que não existe mais, né? Esse personagem era um personagem daquela época. Faz nexo nós, todos os homens agora da doutrina espírita, usarmos a mesma roupinha do Kardec, a mesma cor, e as mulheres se vestirem como a Mimi. Eu fico até achando graça, porque o chapéuzinho dela é engraçado, né? Fico imaginando vocês meninas com aquele chapéuzinho. Não faz sentido nenhum, faz? Por que eu estou trazendo essa imagem engraçada? É porque Kardec trouxe exemplos, propostas e ideias de fé raciocinada para os elementos que ele viveu. Não foi? Não tem conteúdo lá assim? Das experiências dele? Muitas dessas narradas nas revistas espíritas, não é isso? Nas edições. Vocês acham que hoje o movimento espírita pega esses conceitos para analisar o que se vive hoje, na medida que deveria fazer? Quando a gente olha os temas das palestras, os temas dos estudos, dos seminários, dos encontros, nós estamos pegando as questões da atualidade e aprofundando do jeito que a gente deveria fazer com fé raciocinada, ou é uma coisinha aqui, outra ali, raramente, e na maior parte do tempo a gente fica vivendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, sem fazer esse fé raciocinado? O que vocês acham? Não estou impondo minha opinião, não, é só uma reflexão, tá? O desafio é que a gente faça essas reflexões. A gente não tem muito espaço para isso, para refletir, para debater, para ter opinião diferente. Está ficando raro. Isso não é bom para a doutrina espírita, para o movimento espírita. Para a doutrina não faz diferença, mas para o movimento. Esse é um desafio. E o último desafio, nem um pouco menor, ao contrário, é o ambiente. O ambiente em que nós estamos inseridos no mundo não é um ambiente fácil para essas ideias do Evangelho. Quando Jesus veio e encarnou para dar o exemplo, era mais desafiador ainda, tanto que deu o que deu. Com ele e os seus discípulos todos, com exceção de João, né? Com exceção de João. Então, o ambiente hoje não é um ambiente fácil para ser evangelho vivo. Não é. É desafiador. O texto da coroa de espinho está falando exatamente disso. Parece que foi combinado. Nós não combinamos, mas alguém combinou por nós. Ainda perguntou se eu queria algum específico. Eu falei, não, fica à vontade, abre aleatoriamente. E veio o texto perfeito. Porque é cada um chamar para si a sua coroa. Porque vai ter, não se iludam. Tem. Porque senão fica parecendo que é mar de rosa, que é solução de problema. Não tem. O que tem é, passaremos pelas dificuldades de forma mais serena. Né? Mais serena. A gente vê o exemplo dos apóstolos de Paulo. Paulo preso, quantas cartas maravilhosas, quantas coisas maravilhosas ele promoveu na prisão, enquanto passava por aquilo tudo, porque se tornou evangelho vivo. Ele mesmo fala, já não sou eu mais quem fala, é o próprio Cristo que vive em mim. Não é isso? É desafiador mesmo, não é brincadeira não. Agora, qual que é a solução? Por onde começa essa solução? Onde que nós vamos encontrar essa solução para a gente conseguir fazer isso? Ela está onde? Onde que a gente procura? De novo, né, gente? Sempre em nós. Jesus propôs isso claramente. Essa frase poderosa e maravilhosa, que eu repito o tempo todo também. Não procure o reino de Deus aqui ou acolá, o reino de Deus está em vós. Então, a solução começa conosco, para depois refletir fora. Quando nós fizermos, vai refletir fora.
Por quê? Uma encomenda que todos nós temos dentro do movimento espírita, abraçando o Evangelho, é nos tornarmos seres humanos de bem, não é isso? Pensa bem, cada um intimamente. Não importa quanto tempo tem de doutrina. E quando eu falo de doutrina, não estou falando frequentar, não. É conhecer as ideias. Não importa a frequência. Conheceu as ideias. Daquele momento que se conheceu as ideias até hoje, olhando para aquela pessoa e essa pessoa de agora, você se reconhece na caminhada para se tornar um ser humano de bem? Porque se isso não estiver acontecendo, é como diz a minha filha adolescente, deu ruim. Porque não adianta acumular conhecimento, não adianta acumular informação. O próprio Paulo fala isso. Se eu não pegar isso e colocar em serviço, de nada me servirá. E nós temos muitos recados do plano espiritual, que na hora que nos encontrarmos lá, a única coisa que vai nos valer é o quanto de bem nós fizemos. O quanto eu peguei o recurso que eu tinha, seja qual for, como for, a quantidade que for, e apliquei para fazer bem para quem estava próximo a mim. Então a solução é aqui. A solução é íntima, de coragem, de propósito, determinação. Eu brinquei, se eu não me engano, da última vez que eu vim aqui, mas eu tenho me tentando sugar, se eu posso estar confundindo, então vou brincar de novo. Nessa época do ano, é comum que a turminha mais nova que gosta de carnaval está querendo, como diz minha filha também, pegar um shape para o carnaval. Né? E aí o que faz? Academia, 3 séries de 10. Né? No exercício do bem, no aprendizado do bem, é 3 séries de 10 também. Disciplina e treino. Não vamos acordar um dia, daqui a 30, 40, 50 anos, abrir os olhos no domingo de manhã e falar: olha, não é que eu agora me tornei um ser humano de bem, eu estou amando, sem restrição? Não vai acontecer. Né? É construção. A gente tem que decidir fazer isso. Do mesmo jeito que a gente olha para a nossa agenda semanal e acha um tempinho para poder ir para a academia, como eu brinquei, ou estudar uma língua, ou fazer uma outra tarefa, cuidar de alguma demanda material, nós temos que encaixar uma coisa na nossa rotina que seja de aprender a fazer o bem, que é o caminho de aprender a amar. Agora, é o caminho da solução. O spoiler é esse aqui. É que o único jeito objetivo, produtivo, é nós nos tornarmos evangelho vivo. Refletir o evangelho nas nossas atitudes. Eu sei que isso parece muito desafiador, porque lá no comecinho da nossa conversa, nós assumimos que quando a gente fala evangelho vivo, a gente pensa em Jesus. E aí, como que eu vou ser evangelho vivo? Gente, quem está convivendo com as ideias da doutrina espírita, no movimento espírita, só assusta com essa ideia de se espelhar em Jesus, não entendeu ainda o recado. Não entendeu o recado. Porque é guia, não é? Ele é nosso guia. Guia é para ficar andando sozinho? Ou é para a gente correr atrás? Modelo é para a gente copiar os contornos, as características, não é isso? Um molde, não é isso? Então não é para ter surpresa e nem achar que está descabido essa fala de que nós devemos nos tornar evangelho vivo. Mas é como eu acabei de falar. Não é comparando conosco o evangelho purinho, não. Em alguns vai ter capa e vai faltar um monte de página. Em outros vai ter umas páginas e não tem capa. Deu ideia? Cada um sabe de si. O que eu já dou conta de fazer? O que tem no evangelho de conteúdo, de atitude, de postura, desse molde e desse guia, que eu já sou capaz de fazer, que eu já sou capaz de oferecer? Lembrando que a condição de oferecer é ter conquistado. O Chico tem uma frase maravilhosa que ele fala assim: não é possível recolher o bem que não se conquistou, e ninguém é atacado pelo mal com o qual não se afinizou.
Então, é em nós de novo. Não para isso, né? Não para. A ideia, então, essa do Evangelho vivo, é entender qual parcela eu já conquistei, ou estou em vias de aprender, para ir até alguém e fazer. Precisa ser dentro da casa espírita? Precisa ser dentro do templo, da igreja, do terreiro? Não. Ao contrário. Olha o exemplo mesmo de Jesus. Onde ele estivesse, fosse qual fosse a circunstância, não importa o assunto, o exemplo, a fala e a atitude era sempre coerente com esse conteúdo que ele veio ensinar. É isso. Então, se eu trabalho num lugar, não importa qual seja, vou apontar para mim que é mais fácil para não expor ninguém. Trabalho na área administrativa de uma empresa. Aquela rotina de área administrativa, contratação de gente, formação de preço, tudo que é da área administrativa. Sabe o que eu faço lá? Eu tento fazer, me lembrar do que eu sou, de qual é o meu propósito de vida, de tentar refletir o Evangelho. É isso que eu tento. Eu acerto todas as vezes? Lógico que não. Mas eu preciso tentar. Na hora que eu for sentar com uma pessoa para fazer um acerto da demissão dela, fazer isso de forma cristã, espírita, em primeiro lugar. Se o meu diretor achar que eu estou invertendo as ordens nas coisas, colocando isso em primeiro lugar e em segundo a minha ação, esse é um problema dele. Se eu estiver vendo, ele fica bravo comigo, mas ele sabe. Essa semana ele me chamou, que eu estava conversando com o rapaz, e falou assim: você está fazendo atendimento fraterno aqui dentro do escritório? Não era não, ele achou que era por causa da demora da conversa, mas não era não. Não era não. Então assim, a gente precisa ter honestidade, e eu não estou usando exemplo meu para me engrandecer, para envaidecer, para nada disso. É só por uma questão prática de não expor ninguém mais. Mas é óbvio que tem dias que eu não consigo fazer isso. Tem momentos que eu não consigo, que a circunstância me desestabiliza e eu entro na demanda do mundo em primeiro lugar. Mas a doutrina espírita ensina que o espírito é aquele que tenta, não é? Que está se esforçando. Então o nosso esforço de ser evangelho vivo é isso. E às vezes a gente cai numa armadilha de dar uma patinada num dia, sabe? Naquele dia que você não está bem, você vai lá embaixo e faz uma coisa, puxa vida, como eu fui fazer isso? E aí fica com vergonha e custa para voltar ao normal. Já viram isso? Na casa espírita a gente vivencia isso como o irmão que vem, começa a estudar, aí já se acha em condições, preparado, cheio de forma, e daí a pouco dá uma patinada na vida particular, seja o que for, e não volta com vergonha. Não volta com vergonha. Não é comum? Não acontece? Gente, imagina Paulo, que a gente está usando de exemplo toda hora. Ele ia na estradinha atrás de uma família para, sei lá o que ele ia aprontar com aquela família, mediante os exemplos que ele já tinha feito, sei lá o que ele ia fazer. Aí, de um metro para o outro, né? Ele acolhe a ideia de Jesus e dali para trás não importou mais nada. Vocês viram em algum momento da fala de Paulo nas cartas, ele lamentando alguma coisa que ele fez? Algum tempo que ele perdeu? Nem isso. Ele só ficou com foco naquele que estava guiando ele e servindo de modelo. Então, o nosso desafio é esse, é não ter vergonha de bater no peito e falar: eu estou me esforçando, eu quero me esforçar para refletir o Evangelho nas minhas atitudes. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer por nós? Quem vai decidir? Olha, a gente precisa ter cuidado, porque nós todos aqui, sem exceção, vou destruir a ilusão dos mais novos, nós todos somos muito velhos. Nós todos somos espíritos muito antigos. Muito antigos. Nós já vivemos dentro de outras formas de crença, nós trazemos para o movimento espírita essas ideias, e aí uma dessas coisas fortes é a gente achar que alguém, Jesus, os mentores, a gente muda o nome, mas a ideia é a mesma, vai puxar uma gavetinha de solução para a gente. Vai puxar uma gavetinha e vai tirar a solução de lá para a gente. Não tem. A gaveta de solução está aqui, ó.
tem que bater no peito mesmo, não é com orgulho, não é com nada disso, é com confiança que nós podemos refletir o Evangelho, sim, em pequenas luzes, mas a gente pode. O Gilmar falava que a gente pode brilhar na luz de vagalume, mas numa noite escura, uns 3, 4 vagalumes já faz uma imagem bonita, não faz? Não tem problema, cada um passa, né? Tá. Então, sejamos práticos. Como fazer isso? Só tem um jeito. Tratando do mesmo jeito que nós tratamos essas demandas do mundo. Eu também tenho repetido isso em todo lugar que eu vou, e aqui já repeti, vai mais uma hoje. Se nós deixarmos que aconteça naturalmente, só encarnando e desencarnando, nós vamos ficar patinando no mesmo lugar. Nós precisamos ter decisão forte. Ó, chegou uma idade que o jovem é quase empurrado a decidir que o curso superior que ele vai fazer. Escolheu uma profissão. Quase empurrando o pé nas costas dele. Não é? É isso que a gente tem que fazer com nós mesmos, com esse propósito. Porque esse aqui é o principal. Esse aqui é o principal. Nós estamos aqui é para isso. Nós distraímos com o resto, mas nós não estamos aqui é para isso. Então a determinação que a gente tem para escolher um parceiro, para escolher onde vai morar, para construir uma casa, para construir uma carreira profissional, sabe, para ter atitude social, essa mesma decisão nós precisamos fazer com a decisão de ser espelho do Evangelho na nossa vida. Então escreve um planozinho para você, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o meu prazo é tal. Vamos pegar o exemplo da casa. Se você fosse agora construir a primeira casa sua própria, você ia atrás de um terreno, você ia achar tempo na sua agenda para ir no imobiliário olhar o terreno, juntar o recurso, ir no banco ver financiamento, depois fazer o projeto, tudo, né? E muitos de nós já passamos por isso, fizemos isso. Vamos ser francos, gente, vamos ser francos. Eu vou fazer com a minha parte, eu prometo que eu vou. Nós não temos essa determinação com as coisas da espiritualidade, essa organização. Temos? Não temos, porque a gente está dando resposta ao mundo material. E a proposta do Evangelho é que a gente faça com o mesmo empenho a proposta porque nós somos de fato, que somos espíritos imortais em caminho de progresso. Mas o mundo está nos enganando. Lembra a fala de Joana de Ângeles? Joana fala claramente, quando nós despertarmos a consciência no plano espiritual, nós vamos ver que tudo que nós experimentamos, até a relação com as outras pessoas, era tudo ilusão. Tudo ilusão material. E uma coisa que nós espíritos precisamos ter muito forte na nossa mente é que na hora que nós desencarnarmos, é uma morte, não é? Não é morte física. Morte física, biológica. Nós vamos desencarnar. Nesse momento, nós vamos fazer um mergulho profundo, muito, muito, muito profundo no que nós somos em essência. Muito profundo. E é isso que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar nós mesmos. Então é bom, faz muito bem. É bastante inteligente que a gente dê atenção a essa parte, porque essa outra de cá tem dias contados. Está todo mundo com uma fichinha na mão, com uma senha, ninguém sabe que hora que chama, nem como é que vai ser. Mas certeza que vai, acho que ninguém mais está iludido com isso não, né, gente? Eu sei que o estudo hoje foi um estudo meio, né? Mas o tema pede. Pessoal, vou pedir uma última gentileza de vocês, no nosso tempo, rápido, para vocês colocarem de uma forma bem confortável nas cadeiras aí, para que o povo não nos distraia mais ainda, e possamos juntar o melhor dos nossos pensamentos, aqueles mais elevados, o melhor dos nossos sentimentos, aqueles que mais nos aproximam de amar, e o melhor das nossas vontades, aquelas que nos fazem ter a chance de exemplificar o Evangelho, para juntos, aproveitando essa atmosfera que se formou aqui no ambiente, agradecemos a Jesus
por estarmos aqui hoje, quase não, mais de 2000 anos depois da sua passagem encarnada pela Terra, lembrando mais uma vez dos seus exemplos, das suas palavras, do seu carinho conosco, agradecendo porque na noite chuvosa de hoje tivemos bom ânimo de nos reunir e lembrar dessas ideias que têm o potencial de nos levar um pouco mais adiante, claro, dentro dos nossos desafios, das nossas dificuldades, mas jamais abrindo mão de tomar as rédeas desse progresso, ganharmos competências que vão nos fazer refletir o Evangelho em cada ambiente em que fomos chamados a conviver. Que essa energia benfazeja que nos circula possa ser distribuída aos irmãos desencarnados que vieram estudar conosco, possa ser distribuída aos nossos irmãos que se encontram aqui nos outros ambientes da casa, também estudando e trabalhando, e que alcance principalmente aqueles corações mais aflitos, aqueles que se encontram ainda apartados da ideia do Mestre, aqueles que ainda acreditam na possibilidade do mal, e que com essa fagulha de boas intenções, eles sejam tocados a despertar. Que cada um sinta aquele doce incômodo que nós já sentimos em algum momento das nossas vidas, aquela insatisfação com a matéria, com a mesmice, com o agir sem pensamento, com a vida sem propósito. Que eles sintam nessa fagulha de energia de amor a possibilidade de algo para além disso. Que nessa percepção que começa sutil, seja plantada a semente que vai fazê-los finalmente chegar ao abraço amoroso de Jesus. Obrigado, Mestre. Obrigado, trabalhadores dessa casa. Obrigado, mentores de cada um de nós. A paz emanada do Cristo, o bem emanado de Maria, estejam sempre em nossos corações. E que todos os dias tenhamos a nítida percepção da ação constante de Deus em nossas vidas. Graças a Deus.